Com Pedro Duran, aqui ao meu lado, nosso analista. Voltamos a falar sobre a prisão do traficante, líder do PCC, Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta. Falamos aqui no fim de semana, quando ele foi detido lá na Bolívia, mas já está nesse momento no Brasil. Está num presídio federal de segurança máxima em Brasília. O que a gente tem, Pedro, com relação às investigações que levaram à prisão do Tuta e o quanto que elas devem avançar a partir dessa articulação entre a Polícia Federal Brasileira e autoridades policiais da Bolívia? Pois é, Carol, a começar pelo fato de que essa notícia surpreendeu algumas autoridades especializadas em segurança pública, porque ele foi levado exatamente para o mesmo presídio onde está o Marcola, chefe do PCC. A expectativa é de que ele ficasse em um dos outros 4 presídios de segurança máxima. Trouxe isso aqui ontem e a gente viu, na verdade, ele sendo direcionado para um presídio em Brasília, onde também está preso o Marcola, penitenciária de segurança máxima do governo federal. A Bolívia é tida por especialistas, por investigadores, como um país de destaque no mecanismo de segurança internacional, porque virou um escritório do crime. Então, as autoridades de segurança estão monitorando a Bolívia e o governo brasileiro fez uma parceria com o governo boliviano para poder entender de fato qual era a forma de chegar até esses chefes do PCC que estavam refugiados lá e de lá comandavam o tráfico de drogas aqui no Brasil. Sobre o Tuta, especificamente, temos uma arte que mostra as características desse criminoso do PCC preso lá em... Aqui, na verdade, é a dinâmica da cadeia logística transnacional. Temos a arte do Tuta, que a gente consegue mostrar, então, o perfil dele antes. Obrigado. O Tuta que já tinha condenações aqui no Brasil. Já, pelos crimes que aparecem na parte de baixo aí do nosso vídeo. Organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O nome dele é Marcos Roberto de Almeida, como você citou. Carol tem 54 anos, pertence ao PCC, atuava na Bolívia, foi preso em Santa Cruz de la Sierra e tinha como função ser o sucessor de Marcola para poder cuidar das questões financeiras do PCC, lavagem de dinheiro. A polícia fala que ele lavou mais de R$1 bilhão em dinheiro, operações de rua, logística de drogas e também ataques e tentativa de resgatar presos de presídios. Era o líder do PCC fora da prisão. Não o número 1, mas um dos líderes, né? Tem outros 2 nomes ali que aparecem como os principais do PCC, mas o Tuta era um dos nomes da cadeia. Quando ele é apontado como sucessor de Marcola, é na época da prisão de Marcola. Ele chegou a ser o número 1 do PCC, mas nos dias de hoje, depois de algumas desavenças internas, já não tinha mais essa ingerência dentro do crime organizado. Antes da gente explicar um pouco mais sobre essa cadeia logística da droga e por que a Bolívia é um ponto de interesse para as autoridades de segurança, queria trazer aqui a fala do João Henrique Martins. João Henrique é cientista social, especialista na investigação da economia ilícita. Acompanhou muito de perto essa investigação e essa prisão e trouxe para a gente um pouco do relato de como a dinâmica do crime e o PCC se organizaram de forma internacional. Vamos ouvir. A cadeia se inicia na produção. Colômbia, Peru e Bolívia são os 3 países com capacidade produtora de cocaína, em especial a Colômbia. A Bolívia é a que tem a menor produção entre os 3. No entanto, a droga desce até a Bolívia para que seja escoada no Brasil via rodovias da Amazônia Meridional, que inicia ali com Acre, Rondônia e Mato Grosso. Então, o segundo elo dessa cadeia inicia principalmente com a Bolívia, que transforma isso numa ação profissional e chega até São Paulo. Nós estamos falando de vencer aí algo entre 3.000 e 3.500 quilômetros para chegar até o Porto de Santos. No Porto de Santos, essa droga é enviada principalmente para a Europa, mas também para o norte da África e para a Ásia. E aí ela encontra o seu atacadista e o seu distribuidor local. Quem faz o papel de transportador e de atacadista dentro do Brasil são essas quadrilhas do PCC. Quem faz a função de atacadista e distribuidor local na Europa são as máfias italianas. E quem faz o papel de varejista na Europa, onde a droga chega no preço máximo, são, além da própria máfia italiana, as quadrilhas, como as quadrilhas dos Balcãs e outras quadrilhas locais, porque isso é espalhado pelas grandes
capitais europeias. Bem, esse fenômeno já vem sendo estudado nos últimos 10, 15 anos pelas principais organizações internacionais, UNODC, JTOC, UNODC, mas infelizmente tem sido pouco estudada no Brasil e na América do Sul, e essas prisões ajudam a colocar luz nesse problema. E aí, Carol, explicando de outra forma essa dinâmica da cadeia, a gente preparou uma arte para mostrar os 5 passos da trajetória da droga, especialmente da cocaína, o que leva os integrantes do PCC a se refugiarem no país vizinho ao Brasil. Então, a droga sempre começa com um país produtor. A Colômbia é o principal produtor hoje de cocaína no mundo, mas para além da Colômbia, o Peru e a Bolívia também têm um papel de destaque nesse tráfico internacional de drogas. Destes países, a remessa de cocaína é enviada via transporte rodoviário ou transnacional para outros países. E aí, por que entra o transporte rodoviário transnacional? Quando você tem fronteira terrestre nesses países, você consegue levar essa droga por transporte rodoviário. Os criminosos fazem isso, especialmente por caminhões, no meio de alguma carga, né? E o Brasil acaba sendo o meio do caminho para essa droga ser enviada para o exterior. Ela chega no exterior valendo 70 vezes mais do que ela valia quando ela é comprada aqui no país de origem. E transnacional porque do Brasil, muitas vezes essa droga ela viaja ou de avião ou de navio, atravessando o Oceano Atlântico e chegando na África e na Europa. Aí vem o papel dos atacadistas, que são aqueles que recebem essa droga, que chega dos navios e também dos aviões, em grande volume, e fazem com que ela chegue nos pontos de venda do tráfico local. Esses atacadistas estão especialmente na Europa, no norte da África e também na Ásia. São os locais para onde essa droga vai, para onde ela é enviada em geral. No próximo passo, a distribuição. Aí aqui, uma presença muito clara das máfias italianas, que ainda tem um papel de protagonismo nesse tráfico internacional. As máfias da América Central também têm alguma atuação. E o professor João Henrique citou muito bem os Balcãs, que é aquela região da Europa onde você tem Albânia, Sérvia, Kosovo, Montenegro, aqueles países do leste europeu que têm uma atuação importante também nessa distribuição de drogas. Até chegar nos varejistas, que são aqueles que vendem a droga para o consumidor final, especialmente países europeus. E aí, obviamente, quando você olha para a Europa e para esse poder consumidor da droga, Carol, os países mais ricos da Europa, como Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, são os locais onde essa droga é vendida num custo maior. Daqui até lá, cada $1 de cocaína vira 75 dólares, Carol. E essa cadeia, esse caminho que você mostra pra gente, Pedro, deixa muito claro a necessidade da Polícia Federal aqui no Brasil trabalhar com autoridades policiais de outros países. Sim, exatamente. E é isso que é destacado pelas autoridades de segurança nessa operação que prendeu o Tuta, porque foi uma operação coordenada entre autoridades brasileiras e bolivianas. Cada vez fica mais clara a necessidade de você ter uma integração nacional e internacional. Não é à toa que esta operação tem sido usada por integrantes do governo Lula para poder propagandear, para poder defender a PEC da segurança, que visa justamente essa integração, Carol. Foi, inclusive, tema de algumas postagens feitas durante o fim de semana. Hoje, o ministro Ricardo Lewandowski deve trazer mais detalhes sobre essa ação e provavelmente também trazer um pouco dessa bandeira da PEC da segurança nessa conversa com a imprensa. Logo mais, viu? É conversa que acontece na manhã de hoje, lá em Brasília. Obrigada, Pedro. Valeu.